Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Felipe, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo para falar de Tottenham Hotspur. Fechamento de janela, né? Vamos comentar um pouco sobre os movimentos do Tottenham nessa janela de transferência. Vamos estar falando também sobre perspectiva de futuro, mas antes, confere se você já está inscrito. Lembre-se de deixar o like, curtir, compartilhar, comentar sobre o vídeo, beleza? Peço desculpas, cara. Postei um vídeo hoje no TikTok. Acabou que saiu sem áudio, porque esse microfone aqui eu tenho dois dele, cara. E um deles estava descarregado, acabou descarregando durante o vídeo. Então eu vou gravar virado para cá, porque aí pelo menos eu vou ter certeza que ele tá ligado ainda. E mesma coisa aconteceu no YouTube. Pior que do YouTube, o vídeo ficou com 17 minutos. E a partir do minuto 2, acabou que ficou sem som. Beleza, então vamos lá, pessoal. Hoje foi o Deadline Day, né? Famoso último dia de janela de transferência. Geralmente é o dia mais agitado da janela, né? E o Tottenham teve movimentações, né? Primeiro vamos falar que a gente entra nesse último dia, nessas últimas 24 horas de janela de transferência, com a expectativa de Tottenham contratar um zagueiro para ser o terceiro, quarto zagueiro, né? Brigar ali com o Danso pela terceira vaga, um ponta esquerda, porque é a principal carência da equipe, né? A gente começou a temporada com o Johnson jogando como ponta esquerda e também, se possível, contratar um camisa 9, né? Eu tinha trago aqui, ontem à noite, a notícia que alguns insiders tinham dito que o Tottenham estava de olho no Openda, o Issa e no Mateta do Crystal Palace, né? Pois é, o Issa foi para o Newcastle, Openda para a Juventus, surpreendentemente, e isso ocasionou a vinda do Randal Kolo Muani para o Tottenham, rapaziada. O Kolo Muani, que estava na Juventus, né? Foi emprestado para a Juventus para ficar de janeiro até o fim da temporada. Foi bem na Juventus, cara. Tava vendo os números dele, meteu os golzinhos, deu as assistências dele, né? Foi bem, tanto é que eu tava conferindo no post do Fabrício Romano, quando ele anunciou que o Kolo Muani estava indo pro Tottenham, tinha muitos torcedores da Juventus, né, chateados, porque queriam o Kolo Muani lá na Juventus. Pois bem, chegou ao Tottenham com empréstimo, sem opção de compra, sem obrigação de compra, e o Tottenham vai pagar 5 milhões de euros à Juventus. Bom negócio. Infelizmente, vai chegar para jogar uma temporada. Então é aquele jogador que, cara, até mesmo para você criar um vínculo afetivo com o jogador vai ser difícil. Porque o jogador chega, vai jogar uma temporada e vai embora. É claro que assim, né? A gente tem que colocar no contexto de que, numa dessas, se o Kolo Muani vai bem com a camisa do Tottenham, por exemplo, né? E o Tottenham vê uma oportunidade de vender o Solanke ou o Richarlison, eu não duvido que aconteça. O Kolo Muani é 2 anos mais novo, né? Querendo ou não, o Richarlison e o Solanke com uma amostragem bem menor, claro, né? Ele chegou na temporada passada, eles não são unanimidades dentro da torcida, né? O Richarlison teve mais maus momentos do que bons, né? Embora seja um xodó da torcida, claro, né? O Solanke, temporada passada, eu não vou julgar tanto, eu acho que ele teve momentos ruins sim, mas o time teve momentos muito ruins e eu acho que isso atrapalhou o Solanke, tanto é que no Bournemouth, no auge ali, ele fez acho que 20 gols na Premier League, né? Algo assim, brigou pela artilharia, né? Então, é um jogador que pode dar a volta por cima ainda, mas eu não descartaria isso, tá? É claro que, assim, o Kolo Muani chegou hoje e eu já estou fazendo uma projeção do que pode vir a acontecer no futuro. A gente tem que ter calma, claro, mas é um bom jogador, os moldes são interessantes e, querendo ou não, eu já vou me adiantar em um assunto aqui do vídeo, que a carência continua na ponta esquerda, né? Nós não temos um ponta esquerda e, para ser sincero, eu nem sei se o Thomas Frank ele vai utilizar o esquema que ele utilizou nessas 3 primeiras rodadas de Premier League para o restante da temporada, que é o 4-3-3, né? Com Sarr, Palhinha e Bentancur no meio campo, Kudus, Johnson e Richarlison no ataque. Se assim for, vai ser interessante da gente debater sobre. Por quê? O Xavi Simons, claramente, ele pode jogar de ponta esquerda, né? Ele pode jogar de ponta esquerda. E aí, nesse caso, você teria o Kudus, o Xavi Simons, cada um numa ponta, e um camisa 9, que neste início de temporada, ou vai ser o Richarlison, né, que já é titular, ou vai ser o Kolo Muani, que está vindo aí para a vaga do Solanke, que vai ficar um tempinho machucado. E aí, beleza, né? Assim, na minha visão, o Xavi Simons tem que ser um 10. O melhor dele é como 10, playmaker, criador de jogada, sair da ponta para o meio. Mas, devido à carência, ele vai virar um ponto esquerdo, ao meu ver. A não ser que o Thomas Frank mude o esquema tático. É claro que, se você mudar o esquema tático agora e jogar, por exemplo, com 2 atacantes mais centralizados, que no caso seria o Richarlison e o Kolo Muani, no banco você teria para fazer essa função somente o Theo.
somente o Theo. O Theo pode jogar ali como segundo atacante, bem parecido com o que os dois fazem. É claro que o Richarlison e o Colomoni, eles têm mais presença de área do que o Theo, mas eles saem bastante da área, né? Eles trabalham bem a bola. Nada de um primor técnico absurdo, não são um Harry Kane, né, gente? Vamos ser sinceros. Só que, minimamente, eles fazem bem ali. Né? E o Theo tem essa capacidade. Porém, o Theo também pode jogar de ponta esquerda. Pode jogar de ponta esquerda. Só que se eu fosse o Thomas Frank, é claro, a gente não tá lá no dia a dia, né? A gente apenas acompanha, pode ver o talento sendo desenvolvido ali. Eu apostaria minhas fichas no Odobert. Eu acho que o Odobert, cara, tem. Sempre que o Odobert ele entra, eu vejo alguma coisa ali nele que eu não sei explicar ainda, mas que nitidamente tem um jogador no Odobert. E se ele começar a ter sequência, eu acho que ele vai virar um bom jogador. De verdade mesmo, eu acho que ele vai virar um bom jogador, muito útil ao Tottenham, muito útil mesmo. Sabe? Você vê que velocidade ele tem, é óbvio, geralmente os pontas têm, mas ele tem um contra um ali muito bom, cara. Precisa ser polido ainda, mas muito bom. Tem que melhorar a finalização, mas é um ponta novo, é normal, fazer o quê, né? Mas assim, pensando numa estratégia de jogo que você jogue com dois centroavantes, né? O Kudus poderia ser é até engraçado falar, né? A gente utiliza esse termo como segundo atacante, mas um terceiro atacante, vindo um pouco mais de trás, né? Saindo do papel de um ponta pela direita que cai para o meio, e o Xavi Simons poderia fazer essa dobradinha vindo do outro lado, né? Aí você tem dois homens de meio campo, Sar e Palhinha, o Bentancur seria sacado. Como que seria a questão do Bergval? O Bergval, ele pode jogar como 8/10? Como é que seria? Bem interessante. Eu acredito muito no Thomas Frank. Acho que no jogo contra o West Ham a gente já vai ter algumas respostas, embora, claro, né? Não vai estar tudo resolvido, vai ter poucos dias de treinamento com o Xavi Simons e com o Colomboani, até porque agora eles estão na data FIFA com as suas seleções, né? Então, beleza. Continuando sobre a janela de transferência, peço perdão, garganta hoje está seca pra caramba. O Tottenham contrata o Kudus por 55 milhões de euros, baita contratação. Acho que o Kudus tem potencial para se tornar um dos melhores do mundo, sem exagero mesmo. Eu não estou falando isso porque ele começou bem com a camisa do Tottenham, não. Eu realmente acredito que o Kudus pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Tá? Xavi Simons, baita talento. O preço foi uma barganha. Ótima contratação. Palhinha, ótima contratação. Sem contar que o Palhinha você só paga na temporada que vem, né? Com opção de compra. E se continuar assim, é óbvio que o Tottenham vai comprar. Né? Fora que o Tottenham exerceu as compras de Danso e Theo, que já estavam no elenco. Né? Então, se eu não estiver enganado, juntando todos esses valores, o Tottenham gastou 167 milhões de euros em contratações. E teve uma porrada de venda, né? Hoje concretizada a venda do Bryan Gil, podendo chegar até 10 milhões de euros, foi para o Girona, nos livramos de Bryan Gil. E o próximo da fila, aparentemente, é o Solomon, né? Solomon cara, o Solomon, ele é... Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho paciência com o Solomon, eu não acho um bom jogador, eu acho, inclusive, meio problemático os posicionamentos dele fora dos gramados e, querendo ou não, política e futebol, ela acaba se misturando, sim, tá? E é um jogador que, deixando todo esse quesito de lado, o Solomon, gente, ele não tem nível Big Six, né? Não tem nível Big Six. O que eu falo para o Brennan Johnson vale para o Solomon, tá? São de características diferentes, jogam em lados diferentes do campo, só que pelo menos o Brennan Johnson, inexplicavelmente, ele ainda tem uma estrela que por vezes brilha. E brilhou no momento mais importante da temporada passada. O Solomon nem isso, e aparentemente ele está a caminho do Villarreal. Cara, a torcida do Tottenham nas redes sociais tá louca para que esse cara saia. Louca, louca, louca. O pessoal na Inglaterra, o pessoal aqui no Brasil, tá todo mundo louco. É realmente um jogador de nível abaixo, né? Eu nem sei onde o Tottenham estava com a cabeça quando foi buscar o Solomon. Mas enfim. Sem contar que teve a saída do Son, mas aí a gente já sabia. Muitos empréstimos, Mickey Moore, né, por exemplo, o Lancashire, por exemplo. Então, assim, mais garotos da base mesmo que foram emprestados. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento deles. O Moore, até hoje eu não sei se é Moore, se é Moore, Mickey Moore. Parece que está falando num sotaque meio caipira, né? Moore. Mas enfim, lembrei do Neto aqui agora falando. Mas enfim, continuando aqui, eu até espero que o Mickey Moore ele vá bem lá no Rangers, cara, mas eu tava vendo, o Rangers foi eliminado, sofreu duas não, né, porque a primeira foi 3-1, mas a segunda acho que foi 6-0 pro Clube Bruges, e ele ficou no banco o jogo todo, velho, o treinador nem pra colocar o moleque, pra deixar o moleque jogar. Ah, sacanagem. Já o Lancashire tá lá na terceira divisão, né, tá fazendo os golzinhos dele lá no Oxford, né, acho que ele tá no Oxford. Pois bem, a gente teve também a saída do Vuskovic, né? Luka Vuskovic, zagueiro croata. Inclusive, ele deu uma entrevista hoje bem interessante, cara. Eu gostei de ver a entrevista dele, que
ele foi lá e falou, ele foi para o Hamburgo, né? Ele foi lá e falou, olha, cara, eu confio no meu potencial, eu sei que eu sou bom, mas eu não estou no nível do Romero e do Van de Ven. O clube me ofereceu jogar jogos de Copa, alguns minutos, caso tenha alguma lesão, mas eu quero jogar mais e mais para melhorar meu nível. Cara, interessantíssimo, um jogador que realmente quer melhorar o nível. Eu gosto de jogador assim, tá? Gosto. Parabéns ao Vuskovic, que volte cada vez melhor, se bem que deixou ótimas impressões na pré-temporada. Fez gol, deu assistência, né? Aliás, os 2 primeiros toques dele na bola com a camisa do Tottenham foi um gol e uma assistência. Sensacional, boa sorte aí, o Vuskovic. Tá certo? Agora vamos falar aqui do senhor Daniel Levy, pessoal. Daniel Levy, que assim, é quase que unanimidade na torcida do Tottenham que ninguém aguenta mais esse cara comandando o projeto esportivo do Tottenham. E por que eu falo projeto esportivo? O comercial, o financeiro, esse cara mudou o Tottenham de patamar. Isso não há debate, pessoal. Eu tenho 20 anos de idade, no primeiro vídeo do canal, eu falei que eu comecei a simpatizar, já começava a gostar do Tottenham, por conta dos uniformes e por conta do Townsend. Se você não sabe, procure saber quem foi. Townsend foi um dos jogadores no FIFA 12 que eu mais gostava de jogar, depois no FIFA 13 também. Enfim, épocas quanto mais épocas um tanto quanto mais simples, né? Vamos dizer assim. Townsend, gente, Townsend, né? Naquela época ali, o Tottenham já estava na virada de chave. Mas para quem não sabe, um pouco antes, ali em meados de 2008, 2007, eu não era torcedor do Tottenham. Aliás, eu era um bebê na época. Eu era um bebê em 2007, tinha só 2 anos de idade. O Tottenham era um time tradicional inglês, mas nem de longe fazia esses movimentos que poderia fazer hoje. É claro que naquela época ninguém pagava, saía pagando 55 milhões de euros por jogador, igual o Tottenham fez com o Kudus, fez praticamente a mesma coisa com o Xavi. Mas realocando para a realidade financeira daquela época, o Tottenham não fazia isso. E muito do que o Tottenham faz hoje financeiramente é graças ao Levy, mas aí que tá, cara, ele poderia separar. Olha, a partir de agora eu tomo conta do projeto financeiro e coloco uma pessoa responsabilizada para tomar conta do projeto esportivo. E eu tô conferindo só agora se o microfone ainda tá ligado. Esqueci de conferir isso durante o vídeo, mas tá ligado, então acho que deve estar funcionando ainda. Assim eu espero. Mas enfim, o Daniel Levy, a mentalidade dele, eu não sei se vocês vão concordar comigo, comentem aí se vocês concordam, que a mentalidade dele após o Tottenham vencer a Europa League, depois de 17 anos sem título, iria mudar por completo. Eu pensei assim, poxa, vencemos o Manchester United na final, vamos voltar à Champions League, investimento de Champions League, jogadores querendo jogar no Tottenham, e de fato, uma dessas partes concretizou. O Kudus, cara, eu falei quem me acompanha em outras redes sociais sabe, eu falava, gente, o Kudus é jogador nível PSG, e vou falar a verdade aqui para vocês, posso falar a verdade aqui para vocês? Ele não deve em nada hoje ao Doué. É que o Doué tá muito hypado, porque né, foi o jovem jogador da Champions, que isso e aquilo, que não sei o que, nem era para ser o Yamal, mas enfim, muito hypado. Mas como jogador pronto, o Kudus é mais pronto que o Doué. Eu não tenho dúvidas disso. Do que eu vi de melhor apresentação, se você tirar aquela temporada do Dembélé e pegar só a temporada dele, que ele jogou no Barça, as temporadas que ele jogaram no Barça, né? Mais aquela temporada dele do PSG, a primeira, o Kudus, na primeira temporada dele no West Ham, foi melhor. Foi melhor. Então eu falo. É porque essa do Dembélé foi fora de mão, completo, né? Mas ele é um baita de um talento. Xavi Simons, então, nem preciso falar. Sabe? Então, alguns jogadores até se interessaram. O João Palhinha saiu do Bayern, claro, né? Não estava sendo tão aproveitado lá, mas saiu do Bayern, veio pro Tottenham. Mas, cara, o que fica para mim é a decepção. E eu sei que eu nem postei o vídeo hoje mais cedo, porque acabou que o vídeo ficou sem áudio. Na verdade, eu postei e ficou sem áudio. Mas eu falei uma coisa que é importante a gente frisar, que essa janela de transferência ela não foi uma janela de transferência ruim, tá, pessoal? Não existe você ter como saldo da sua janela de transferência Colomuani, Xavi Simons, Kudus e João Palhinha e falar que é uma janela de transferências ruim. Ela foi decepcionante. Decepcionante por um pequeno motivo que não era difícil de ser corrigido. O ponto esquerda, né? E eu vou pegar um pouquinho mais atrás, que quando começou a janela de transferência, o papo era de Tottenham vai atrás do Savinho. Tottenham oferece 50 milhões de euros, 60, 70, Tottenham está disposto a oferecer 80 milhões de euros pelo Savinho, né? Mas o City não quer liberar. Mas o Tottenham, pelo Tottenham, estava lá já, 80 milhões de euros depositados e pagos pelo Savinho. Mais 60 e tantos milhões de euros pelo Eze. Só nessa brincadeira aí, se a gente for juntar, vai dar quase 150 milhões de euros, né? Aí você contrata o Xavi Simons por 51 milhões de euros, ou seja, você economiza ele da compra do Eze, da compra final que o Eze foi pro fracasso, não? 16 milhões de euros. Então, do valor original, desses supostos 150 milhões de euros, você já economizou 16.
Interessante, beleza. Aí você vai contratar um ponta esquerda, porque um plano B para ponta esquerda, porque o Savio não deu. Ah, vamos atrás do Morgan Rogers. Ótimo. Era meu nome topo da lista. Já aprovado em Premier League e consegue colocar produção na Premier League, né? Só que o Villa não quer liberar, o Tottenham está meio receoso em relação ao valor, podendo chegar a 100 milhões de euros. Beleza. Realmente complicado. Não é uma negociação fácil, tá, gente? Não é como você chega no recreio da escola, sei lá, no seu horário de almoço e serviço e trocar uma bala e 2 chicletes. A questão não é essa. Mas beleza, você tem um plano C. Qual vai ser o nosso plano C? Vai ser o Lookman. Pô, bacana, bacana, 27 anos. Tá, vamos ver as condições de negócio do Lookman. A Atalanta quer vender? Opa, então já tá feito. E segundo os melhores insiders possíveis do top, possíveis é complicado, mas possíveis do Tottenham, a Atalanta estava disposta a vender por de 35 a 42 milhões de euros. Ótimo. Se você iria pagar quase 100 no Morgan Rogers, você já está economizando quase 50 comprando o Lookman. Já economizou na primeira compra. Economizando no Lookman também. Ótimo. O jogador quer vir? O jogador quer vir, recusou até o Bayern. Todos os setoristas dando essa notícia. E o Tottenham vai e não fecha? Complicado, complicado. Então, ficou até feio, na minha opinião, no final das contas. Porque fica um gosto agridoce, né? Fica um gosto agridoce. Opa, cara, fomos bem na janela de transferência. Os jogadores chegaram potencialmente 4 titulares. Bom, o Kudus e o Xavi Simons vão ser titulares. Já são. Ali é a mesma coisa. O Kolo Muani, gente, o Kolo Muani, o melhor Kolo Muani foi melhor que o melhor Richarlison. Eu tenho minhas dúvidas se foi melhor que o melhor Solanke. Né? Porque o Solanke na Premier League, no Bournemouth, fez quase 20 gols ou 20 gols, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Mas o Kolo Muani era jogador de seleção, ainda jogador de seleção francesa, né? Ele meteu 26 gols em 50 jogos pelo Frankfurt, fora assistências, custou 95 de euros ao PSG, embora não valesse. Mas o hype que o pessoal dá ao Ekitike hoje em dia, que acabou de sair do Frankfurt e ir pro Liverpool, era o mesmo hype que davam pro Kolo Muani, com razão, com razão. Claro que, na minha opinião, o valor dele foi inflacionado, mas com razão davam esse hype. Então, assim, é um jogador que provavelmente, se chegar, desempenhar como a gente espera, vai chegar e ser titular. Então, fica essa parte doce. E fica aquela parte amarga. Porque, cara, você poderia ter ido melhor. Porque se, por exemplo, o Solanke ele machucou, e aí você precisa desesperadamente ir atrás de um camisa 9. Cara, você precisa de um camisa 9. Ninguém quer emprestar, é só venda. E o mais barato é 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Dá para você comprar o 9, comprar o Lookman, porque naquele valor original, naqueles 150 milhões originais que você tinha, né, no caso, você ainda teria, mesmo comprando os dois. Aí, pô, hoje eu acordei, eu vi a notícia do Kolo Muani, empréstimo, 5 milhões de euros só pagando, então beleza, caminho livre para pegar o Lookman. Não, infelizmente não, o Lookman não veio, e aí é a falta de ambição do Levi para mim, porque eu estava comentando isso hoje com alguns amigos, que é o seguinte, o Tottenham, até 2014, 2015, era um time que apenas incomodava os grandes. Incomodava. Aí o Tottenham de 15 até 20, 2015 até 2020, foi um time que brigou por títulos. Então o Tottenham foi vice-campeão de Premier League, em outra foi terceiro colocado, teve Premier League que o Tottenham teve mais vitórias e menos derrotas, mesmo assim não foi campeão, foi vice de Copa Nacional, foi vice de Champions League, roubado, o Tottenham foi roubado, é sempre bom a gente frisar isso. Né? Então o Tottenham, embora não tenha vencido títulos, começou a disputar eles. Não só incomodava quem disputava, mas disputava diretamente os títulos. E eu pensei que com a conquista da Europa League, voltando à Champions, jogadores querendo jogar no Tottenham, a mentalidade do Levi iria mudar, e não mudou. E o que soa estranho no final das contas é justamente que o Tottenham tinha condição. Então por que não? Eis a questão. Por que não? Né? É complicado, cara. Complicado. Eu espero estar errado, tá? Eu quero estar errado. Mas eu tenho a singela impressão de que a falta desse ponto esquerda vai machucar nossos corações nos próximos meses. Eu espero estar errado. O Thomas Frank, eu vou até ressaltar isso aqui, porque além do Xavi Simons poder jogar de ponta esquerda, e aí talvez, ou o Thomas Frank vai manter os 3 meio-campistas, igual tá fazendo, com o Kudus na direita, o Richarlison com o Kolo Muani no meio, ou ele pode mudar o esquema tático, igual eu falei, jogar com 2 atacantes, ou ele pode colocar o Kolo Muani de esquerda. E quem está falando isso não sou eu, Felipe, é o próprio Thomas Frank, ele falou hoje em entrevista que gosta do Kolo Muani, porque além de ser um jogador bom, tecnicamente, ele é um jogador versátil, que pode jogar como 9, falso 9 e ponta esquerda. E aí vamos ver, cara. Na França, nos jogos que eu vi da França, ele jogou melhor de fato como ponta esquerda. Mas assim, na Juventus ele não era ponta esquerda, no PSG ele chegou a alternar, no Frankfurt ele alternava bastante. Com certeza, assim,
Não vou dizer que ele não está habituado. Habituado ele está à ponta esquerda. A questão para mim que fica é, não sei se é o melhor Colomani lá hoje na ponta esquerda. Vamos ver, né? E vou frisar que também é importante a gente tocar nesse assunto, porque é óbvio que esse vídeo não vai chegar neles, mas eu queria dar o crédito aqui, porque muitas das notícias que eu trouxe aqui no canal foram trazidas desses insiders, né? É óbvio que não vai chegar porque a barreira linguística aqui vai impedir, né? Mas o Sport Journal do Twitter, cara, ótimo insider. O Timothy Records, se não estiver enganado, ótimo insider. Tem aquele também, o Secret Prime, né? Secret Prime também. Tem mais um que eu estou esquecendo? Vocês podem deixar aí no comentário. Eu tô com a sensação que eu estou esquecendo um. O Spurs Insider. Isso, o Spurs Insider também. Cara, esses 4 insiders do Tottenham, sensacional, cara. Esses caras trouxeram as notícias na calada da noite. No dia seguinte era Fabrício Romano, era Ben Jacobs, era David Austin confirmando a notícia. Então, parabéns a esses caras que se dedicaram muito. E eles trouxeram, principalmente, se eu não estiver enganado, foi o Spurs Insider, se eu não estiver enganado. Ele trouxe uma notícia que me surpreendeu. A gente sabe que geralmente a janela de inverno, não só na Premier League, mas qualquer campeonato do mundo, não é tão movimentada, né? Ela é movimentada para nós aqui na América do Sul, mas para eles não. E o que acontece? Segundo o Spurs Insider, o Tottenham poderá ficar de olho na situação do Rodgers e do Savinho já em janeiro. É interessante porque o Savinho, ele começa a temporada lesionado, então ele perdeu espaço, né? Porque ele está lesionado, o Oscar Bob está sendo titular. Vai que numa dessa o Oscar Bob continua sendo titular, o Guardiola utiliza cada vez menos o Savinho, nem acho que vai ser o caso, mas às vezes no olhar do Guardiola e do Savinho pode ser, né? E o Savinho começa a forçar uma saída. Acho que não é o perfil do Savinho, mas assim, o Savinho sabe, ó, ano que vem é ano de Copa. A gente já vai estar em ano de Copa na janela de inverno. Eu vou dar esse mole? Não vou, pô, não vou. Deixa eu tentar ir pro Tottenham, sabe? O jogador é esperto. Mesma coisa vale pro Morgan Rodgers, pessoal. Mesma coisa. A competição no lado esquerdo da Inglaterra não é brincadeira. Não é brincadeira. Não se esqueçam que a Inglaterra tem ali do lado esquerdo o Eze, que pode jogar do lado esquerdo. A gente gostando ou não do Eze, fato é, né? Que pode jogar ali do lado esquerdo. Né? Você tem o Gordon do Newcastle, que pode jogar pelo lado esquerdo. Se eu estiver esquecendo mais alguém, vocês me perdoem. Né? Mas ainda assim, o restante da disputa do meio campo, e numa dessa aí, a gente não sabe, Thomas Tuchel pode encorpar mais o meio campo, você tem o Rice, você tem o Gallagher, que é querido de todo treinador que passa na Inglaterra, por ele ser muito polivalente, o Cole Palmer, o Jude Bellingham, né? O Phil Foden também vai estar na disputa. O próprio Oscar Bob está sendo titular no Manchester City, por que ele não pode brigar por essa vaga? Né? Então, olha, eu ficaria de olho, mesma coisa aí vale para o Morgan Rodgers. Vamos ver numa dessa aí, né? Talvez seja o ponto de virada da nossa temporada em janeiro. Por que não? Já vi times fazendo isso. Né? O próprio Manchester City ali com o Rubem Dias já fez isso na Premier League. Mas bom, é isso. Se eu pudesse dar uma nota a essa janela de transferência, 7 de 10. Se chegasse o Lukman, era 10 de 10, cara. Não ia ter nem de onde tirar, tipo, um defeito da janela. Mas faltou o Lukman e eu acho que ficou pior ainda pelo fato do que o Tottenham passou com o Eze e com o Gibbs White. É claro que eu vou frisar aqui também, né, que no final das contas o Eze não ter vindo foi melhor, na minha opinião, porque o Tottenham pagou mais barato pelo Xavi Simons, é um jogador 5 anos mais novo e, na minha opinião, melhor que o Eze. Não que o Eze seja baga, não sou clubista aqui. Eu só acho o Xavi Simons melhor. E não é, tipo, uma discrepância, tipo, sei lá, Lionel Messi e Neto Berola, né? Que é torcedor do Atlético, assim como eu, sabe o que eu tô falando. Não, é uma distância, assim, mínima. Eu acho o Xavi Simons melhor em alguns aspectos que eu não acho o Eze melhor. Mas nada discrepante também. Então, esses caras vão ter que ficar de olho. Fato é esse. Tá? Vídeo longo pra caramba, cara. Tá dando 24 minutos aqui e o microfone não descarregou. Não descarregou. Quero dar uma notícia, um recado rápido aqui primeiro. Que, lembrando só vocês, tá? Descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais. Curte, comenta o conteúdo também, que é importante, compartilha. Tottenham volta a jogar só dia 13, pessoal. Só dia 13. E nesse período aí a gente vai ter a data FIFA. Até mesmo para o canal não ficar parado, eu estou pensando em trazer alguns vídeos sobre a data FIFA aqui, tá? Vou ver os 2 jogos da seleção brasileira. Pretendo trazer um pós-jogo da seleção brasileira, tá bom? Obviamente, qualquer notícia envolvendo o Tottenham que seja relevante, eu vou trazer aqui para o canal também, seja em forma de shorts, formato de shorts, né? Ou vídeo, né? Esses vídeos assim maiores, tá? Então fiquem de olho, porque eu vou estar trazendo aqui. Não só da seleção brasileira, talvez eu faça análise da seleção da Inglaterra e da Espanha também, pós-jogo. Não sei se vou fazer pré-jogo, para ser bem sincero, não tenho muito paciência para fazer pré-jogo de seleção, mas o pós-jogo a gente tem uma base maior, porque esses caras treinam muito pouco juntos e fazer pré-jogo com base
2, 3 meses atrás, pô, pra mim não vale a pena. Mas assim, pro canal não ficar parado, tá bom? Mesma coisa vale para as minhas outras redes sociais, tá? Não sei se vocês vão gostar, se não vão gostar, mas eu vou trazer conteúdo sobre seleções aqui pro canal não ficar parado. Beleza? Bom, mas é isso. Comente aí embaixo o que você achou sobre esse movimento de janela do Tottenham, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, aparentemente o Solomon tá a caminho do Villarreal, tá? Deixando bem claro. Mas por empréstimo, o Tottenham não consegue se livrar de jeito nenhum de Solomon. Quem mandou contratar, né? Mas é isso. Comente embaixo o que você achou do movimento de janela, sua expectativa para o futuro. O Tottenham mesmo uma derrota dura aí, mas eu tenho certeza que nossa equipe vai voltar mais forte, beleza? E vai voltar já no clássico com o Paquetá ficando no West Ham e o zagueiro brasileiro, o Igor, que estava indo para o Crystal Palace, foi para o West Ham. Tava tudo certo para ele pro Crystal Palace, foi pro West Ham. Eu sei que estou desvirtuando aqui um pouco o assunto, mas o cara trocou 2 times do norte de Londres para fazer isso. Cara, olha, eu vou te contar. Mas enfim, tem nada a ver com o Tottenham, né? Vai ter a ver lá no dia 13. Vou ficando por aqui então. Conto com a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Curte, comenta, compartilha o conteúdo. É isso. Valeu, falou e fui!